Olá, galera do terceiro ano, estamos aqui para mais uma videoaula sobre as orientações da semana 4, né, gente? O PET 3, estamos já na semana 4, o eixo temático é a literatura brasileira e outras manifestações culturais. O eixo temático para essa semana, realismo e naturalismo. São duas escolas literárias. Por que nós vamos estudar duas de uma vez, professora? Uai, não tá demais não, gente. É porque o realismo e naturalismo foram duas escolas que surgiram ao mesmo tempo, tá? Elas surgiram no mesmo ano, tá certo? Então, essas duas escolas, elas surgiram na metade do século XIX, trazendo aí uma reação. Elas trouxeram características que reagiam aos exageros do emocionalismo, da subjetividade, do romantismo, tá certo? Então elas vieram trazendo aí tendências, características contrárias. O romantismo trazia assim, uma melancolia, não era exaltação à morte, o culto à imaginação, à fantasia, os sonhos, né? Existia a fuga à realidade, né? Fugia um pouco da realidade, fugia um pouco não, as obras fugiam totalmente da realidade, cultuavam a morte, exaltavam a morte, né, gente? Então, essas duas escolas trouxeram tendências que afastaram um pouco essa questão de chega de imaginação, chega de viver no mundo onírico, no mundo da imaginação, vamos partir porque é real, né? Então, essas escolas, principalmente aí a escola realista, ou do realismo, pretendia representar o quê? Uma realidade com o máximo de objetividade. As obras traziam tendências, características com o máximo de realidade. As obras naturalistas, pretendiam mostrar métodos totalmente ligados às ciências naturais e experimentais, tá certo? Faziam críticas à sociedade, à burguesia, né? Criticava as mazelas, a desonestidade da sociedade da época, né? Então, assim, são tendências maravilhosas que, quando a gente começa a ler, a gente percebe que são obras que foram escritas muito antigamente, né? Há séculos aí, mas que hoje, se nós formos refletir, totalmente focada totalmente atualizada. As características atualizam bastante, a gente consegue comparar, a gente consegue perceber o quanto a sociedade ainda possuem características totalmente voltadas, né, para essas características aí representadas nessas obras desses autores que nós vamos conhecer agora. Então vamos lá, o naturalismo e o realismo no Brasil tiveram suas marcas iniciais. Então quando surgiram essas escolas? Em 1881, tá? Que é o 1881 foi o ano em que surgiram as duas escolas literárias, naturalismo e realismo. A realista, né? Vamos colocar assim, essa tendência realista, quem trouxe Machado de Assis, o grande percussor aí, né? Quem introduziu a obra realista no Brasil foi Machado de Assis, com que obra? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, essa obra é marcante, ela marca o realismo no Brasil, e o autor que marca o realismo é o Machado de Assis. O Mulato é a obra naturalista, né? Que marcou, que introduziu, então, o naturalismo, o Mulato. Quem é que publicou, quem produziu essa obra? A Luiz de Azevedo, tá? Então, são dois autores aí que introduziram, né, o naturalismo e o realismo, e essas duas obras também, tá certo? Esses movimentos literários surgiram na Europa, tá certo, gente? Chegaram ao Brasil em tempos de revolução política, econômica e social, na época da, da, é, da Revolução Industrial, certo? Ambos são contrários ao romantismo e negam a fuga à realidade, tá certo? Então, o romantismo trabalhava muito com essa fuga, né, da realidade, trabalhava muito com imaginação, fantasia. Já essas duas obras prezam por descrições detalhadas, discutem falhas e propõem mudança de comportamento humanos e das instituições. Então fala muito da justiça, né? Busca muito a justiça pela sociedade, pelo comportamento da sociedade, das pessoas, critica a burguesia, né? Faz aí uma breve apresentação das mazelas, critica também as mazelas oriundas de uma sociedade
ambiciosa e egoísta e assim por diante. Agora nós vamos ver, gente, nesse infográfico, as diferenças, porque embora elas estejam, embora elas surgiram no mesmo, tenham surgido no mesmo ano, elas trouxeram aí diferenças, tá? Em suas características. Então, realismo. O realismo traz uma linguagem. Como é que eu vejo isso, professora? Como é que eu vou saber linguagem do realismo? Através das obras. Eu pego uma obra aí, Dom Casmurro, é uma obra realista, né, de Machado de Assis também. E através da leitura eu percebo que há uma linguagem mais direta, uso de adjetivos realistas, né? Quando eu pego uma obra naturalista, como Casa de Pensão, O Cortiço, traz uma linguagem mais simples, uso de regionalismo, né? De uma sociedade mais focada ali na região, não é traz uma linguagem mais simples, né? Dotada de um comportamento de quem está vivendo ali dentro de um grupo, né? Então, há essas diferenças. Em relação ao personagem, o realismo, as obras realistas traziam o quê? Heróis, pessoas que se tornavam heróis ou heroínas por serem pessoas comuns, com defeitos, personagens com elaboração psicológica trabalhada, né? Já trazia uma visão mais real, com mais razão, focadas ao racionalismo, né? Uma coisa mais racional. Quando o romantismo era focado mais para o irracional, né? O realismo focava mais tudo no comportamento psicológico, mais racional, é claro. O naturalismo já trazia o ser humano mostrado como animal, as características totalmente vis das pessoas, os comportamentos torpes, né, das pessoas, certo? Os personagens patológicos totalmente voltados para mostrar o retrato fiel dos seus personagens. O naturalismo trazia essas motivações mais focadas nos comportamentos, com uma visão determinista do ser humano, preocupava com uma reforma de comportamento, à medida que ele denunciava os problemas sociais que circundavam na sociedade naquela época. As influências dessas obras estão totalmente voltadas para o materialismo, as obras realistas, universalismo, cientificismo, né? Foram as influências trazidas da Europa, né? O naturalismo, quais foram as influências? O objetivismo científico e o determinismo, certo? Como é que era a narrativa? Quais as características da narrativa realista? Descrições de ambientes e personagens, né? Então, havia uma estratégia mais voltada para a descrição de ambientes e personagens, adjetivos, né? O uso intenso de adjetivações, e uma narrativa era mais lenta. Já a naturalista demonstração de detalhes, harmonia e clareza na composição. Os principais temas realistas: vida cotidiana, né? As obras mostravam uma vida mais cotidiana, faziam críticas às instituições sociais e aos valores burgueses. Como eu disse, né? A crítica era mais voltada para a burguesia. Os principais temas do naturalismo eram o sensualismo e o erotismo. Temas mais sombrios e engajamento social. Então, o principal autor do naturalismo no Brasil foi quem, gente? Quem foi? Aloysio Azevedo, principal autor. E a principal obra? O Mulato, tá? O autor, além de ter publicado, né, O Mulato, ele publicou também Casa de Pensão, em 1884, O Cortiço, em 1890, tá certo? Já o realismo foi Machado de Assis, né, o autor principal aí. E a obra principal, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E além dessas obras, ele também publicou Dom Casmurro, ele publicou Isaú e Jacó e Memorial de Aires, ok? Vamos às atividades? Vamos pegar agora, gente, o primeiro parágrafo da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Vocês vão ver o primeiro parágrafo. E vamos responder o que se pede aí no primeiro parágrafo, certo? Só um minutinho que eu vou ver aqui certo. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Então ele ficou aí, né, sem saber como é que ele ia escrever. Mas aí ele decidiu.
Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Então, assim, ele pensou, eu vou escrever uma obra, mas eu começo pelo nascimento, pelo meu nascimento ou pela morte? Então, ele escolheu um método super diferente, irônico e sarcástico. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto. Ele não é um autor defunto, ele não é uma pessoa, né, que escreve enquanto ele está morto, né? Mas um defunto autor, né? Uma pessoa que já morreu e que escreve. Para quem acampa foi outro berço. Então, isso aí é a segunda parte que ele coloca. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Não colocou no início, né? Mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Então, uma descrição mais aprofundada, né? Ele faz uma introdução aí. Então, gente, vocês percebem que ele tem esse método, né? Ele quis escrever essa obra realista, totalmente realista, mostrando aí características do realismo, né? Das pessoas que escrevem sem obscuridade nenhuma, sem ocultar, né? Defeitos. E ele escreveu, por que ele escreveu dessa forma? Justamente para chamar atenção. Ele quis fazer uma memória, né? Ele quis voltar trazendo uma obra, ele quis fazer uma pessoa morta descrever a monotonia do mundo dos mortos. Né? Então ele descreve assim, com muita propriedade, o mundo dos mortos, né? De uma forma, claro, com fio de ironia, né? Com muito sarcasmo também. Tá? E ele fez exatamente dessa forma para chamar atenção. Então, vocês vão ver aqui a pergunta: quais foram as duas considerações que levaram Brás Cubas a contar em primeiro lugar a sua morte? Por que ele quis contar em primeiro lugar a sua morte? Justamente para dizer que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor. E a segunda é para demonstrar que essa obra, essa forma de escrever, traz assim algo mais inusitado, né? Trouxe algo mais inusitado, algo inovador, que ainda não havia alguém que havia escrito uma obra trazendo memórias de um túmulo, né, gente? Do mundo dos mortos. Ainda sobre o trecho lido de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, responda. O romance narra em vida, que Brás Cubas escreveu vários poemas e artigos para jornais e revistas. Como isso confirma o fato de que ele é um defunto autor e não um autor defunto. Gente, então assim, a gente percebe, né? Ele faz essas duas colocações. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que essa obra escrita dessa forma traria aí uma curiosidade das pessoas. Então, é perceptível, né, gente, que ele escreveu essa obra, colocando aí um personagem que é Brás Cubas, né, contando aí a vida não, vamos contar as estratégias, a jornada, né, vamos colocar assim, a vivência dessas pessoas que já estavam mortas, né. Então, vamos lá. Vamos para o segundo texto. Agora, para responder as perguntas, você precisa ler o trecho do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu, no fim de um silêncio. Já vi o amigo que não é por mim, que lhes recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi escrupulosa a esse respeito. E como ela é toda a sociedade do Maranhão, concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O Senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoaria um tal casamento. Além de que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de português. O Senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, mas
foi forro à pia, e aqui ninguém o ignora. Eu nasci escravo? Eu nasci escravo. Sim, pesa-me dizê-lo, e não faria se a isso não fosse constrangido. Mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também cativo. Raimundo abaixou a cabeça. Continuaram a viagem. É ali no campo, à sombra daquelas árvores colossais, por onde o espaço e a lua se filtrava tristemente, ia Manuel narrando a vida do irmão com a preta Domingas. Quando em algum ponto hesitava por delicadeza em dizer toda a verdade. O outro pedia-lhe que prosseguisse francamente, guardando na aparência uma tranquilidade fingida. O negociante contou tudo o que sabia. Mas que fim levou minha mãe, a minha verdadeira mãe? Perguntou o rapaz, porquanto aquele terminou. Mataram-na? Venderam-na? O que fizeram com ela? Nada disso. Nada disso. Soube ainda há pouco que estava viva. É aquela pobre idiota de São Brás. Meu Deus! Exclamou Raimundo, querendo voltar à tapera. Que é isso? Vamos, nada de loucuras, voltarás noutra ocasião. Calaram-se ambos. Raimundo, pela primeira vez, sentiu-se infeliz. Uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se na sua alma, até aí limpa e clara. Na pureza de seu caráter, desgosto punha a primeira nódoa. E querendo reagir uma revolução, operava-se dentro dele ideias turvas, enlodadas de ódio, de vagos desejos de vingança, iam e vinham, atirando-se raivosos contra um rochedo, os negros vagalhões encapelados. Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as suas ideias. Mulato. Então, gente, é uma triste realidade, né? Do que aconteceu. Olha só, gente, o quanto tempo tem, né? Que essa obra foi feita, foi escrita, né? É o Mulato, de Luiz Azevedo. E traz aí, gente, o quê? Uma triste realidade que nós vivemos hoje. No século XXI ainda temos uma sociedade racista, né, gente? Então nós falamos aqui, esse texto traz aí uma narração em que acontece aí o quê? Qual o assunto principal? O racismo, né? Trazendo aí um casamento que não podia acontecer, porque exatamente a pessoa era negra, vamos colocar, era um mulato, não é isso? Então, nós vamos ver aqui algumas perguntas. O texto nos mostra que o romance trata de um tipo de preconceito, que é o preconceito racial. Qual preconceito é esse? Justifique. Então, vocês vão justificar aí, né, que não se podia, naquela época, haver um casamento entre um mulato e uma pessoa branca, né, que trouxesse aí uma descendência direta dos portugueses. Então, isso é um absurdo, né? É contada aí como uma forma de crítica. Então, a Aloysio trouxe essa ideia, essa ideia, né, através dessa obra, para criticar a sociedade, para fazer uma crítica à burguesia, né, principalmente portuguesa aí, que isso foi uma realidade na época, né, gente? Então, de uma forma bem real, ele trouxe aí o que estava acontecendo. E as pessoas negras não podiam casar com brancas, as pessoas mulatas não podiam casar com pessoas que tinham descendência de portugueses, né? Então, assim, vocês vão justificar aí o que foi descrito no texto, tá certo? O texto apresenta indícios de um prejuízo social. Qual trecho pode comprovar essa afirmação? Como este prejuízo ainda está presente na nossa sociedade? Então, é o prejuízo, né, gente, que traz aí as pessoas que são colocadas como defeituosas, como pessoas incapazes de serem aceitas na sociedade. Então, ó, o texto que pode comprovar concordo que seja uma asneira.
Olha só, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Então, isso aí, ó, nunca me perdoaria um tal casamento, além do que para realizá-lo teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco. Então, não se podia dar, foi o que ele confessou aí, não podia dar a neta a um mulato para casar-se, né, para eles se casarem. Tinha que ser a um branco de lei, que trouxesse aí o sangue direto dos portugueses, tá? Então, isso aí pode ser o texto que comprova aí, tá certo? Então, vocês vão trazer aí como este prejuízo ainda está presente na nossa sociedade. Nossa sociedade ainda gente, na prática, ainda muito preconceituosa. Infelizmente, nós devemos dizer isso de uma forma muito franca, né? Às vezes, na teoria, muitos falam de boca aí, ó, eu não tenho preconceito racial, mas no fundo nós ainda conseguimos enxergar, né, algumas mazelas, aí, alguns problemas da nossa sociedade ainda, que ainda é muito preconceituosa, tá certo? Então, o que nós devemos entender aqui, nesse trecho, nessa obra de Aloysio, é que ele faz uma crítica, que todos nós devemos entender que somos iguais, independente de raça, né? Independente de cor da pele, nós somos todos iguais, nós temos os mesmos direitos, tá certo? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Tá? Caso não tenham compreendido, podem me procurar. Estarei à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula.